conforme a gente sempre fala, eu vou aqui começar falando também a mesma coisa, né? Que é uma passagem super conhecida e creio, eu creio, que todos os cristãos sabem dessa passagem, conhecem essa passagem, tanto de trás para frente como de frente para trás. Ele está falando agora, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, lá fala assim, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meu irmão, uma passagem que muitas das vezes pega muita gente na igreja, que às vezes a gente fica assim, eu não vou falar receoso para pregar, para falar, porque é a palavra de Deus, mas também como a gente sabe também que tem algumas pessoas que entendem dizer, poxa, está falando é para mim. Então, eu estou falando é para toda a igreja, inclusive para mim, é para nós todos. Então, está falando para mim, porque, por causa daquilo, não vou nem falar, por causa disso, por causa daquilo. Não, irmão, olha, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando o que está na Bíblia, e o que Deus manda falar é aquilo que a gente fala. Amém? Então, a palavra de Deus é que ela fala assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, meu irmão, a palavra de Deus fala assim, olha, não andeis preocupados com o dia da manhã. A partir do versículo 25, ele fala isso. Não andeis preocupados com o dia da manhã. Não andeis preocupados com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Não andeis preocupados com isso. Não andeis ansiosos com isso. Ele fala, olha, os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não servem, mas o Senhor Deus trata dele todos os dias. O Senhor Deus trata deles todos os dias. E a palavra de Deus fala, mas vós, não é mais importante que eu faça? Sim, nós, vocês, nós, a igreja, nós somos muito mais importantes do que os pássaros, conforme diz a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus fala, olha, então, não andeis preocupado com o que você vai vestir, não andeis preocupado com o que você vai comer, não andeis preocupado com o dia da manhã. Eu falo, não andeis preocupado com o que você vai comer, porque não é o corpo, não é a vida. Não é a vida mais importante do que os alimentos? Ele continua falando, ele fala assim, olha, não se preocupe pelo dia da manhã, não se preocupe, não fique ansioso com isso, não se preocupe com o que você vai vestir. E ele fala assim, o Senhor Deus fala, olha, não se preocupe com o que você vai vestir. Olha bem, os lírios do campo, eles também não trabalham, eles também não semeiam, eles não cegam,
Mas ele fala, e nem mesmo Salomão, com toda a sua plenitude, jamais vestiu como os lírios dos campos. Então o Senhor Deus fala assim, olha, não se preocupe com o dia da manhã. Porque ele fala, olha, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua plenitude, vestiu como os lírios do campo. E a palavra de Deus fala, mas não é o meu corpo mais importante do que os lírios do campo? Muito mais importante. A nossa vida é mais importante, de acordo com a palavra do Senhor, ela é mais importante do que o alimento que a gente come. O nosso corpo é mais importante pela roupa que a gente veste. E o Senhor Deus fala que não se preocupe, não fique ansioso com o que vai acontecer amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que vai acontecer. Não. Ele fala assim, olha, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que o Senhor Deus fala para nós. Nós não precisamos preocupar, porque o Senhor Deus conhece a tua necessidade. O Senhor Deus conhece a minha necessidade. O Senhor Deus sabe daquilo que a gente precisa. E muitas pessoas, estão muito preocupadas. Estão muitas pessoas ocupadas com as coisas do mundo. Estão preocupadas com as coisas do mundo. Estão distraídos. Mas o Senhor Deus continua falando, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. E aí, olha bem, eu quero falar para a igreja, preste bem atenção, porque isso é uma realidade da nossa vida. Eu quero falar para os irmãos de coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Eu quero falar para os irmãos de coisas boas, coisas legítimas, que não é pecado. De acordo com a Bíblia, não é pecado, mas vai levar a pessoa para o inferno. A pessoa não vai entrar no céu. Por quê? Porque fala, olha, acredite ou não, muitas pessoas de bem estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas, não irão para o céu. Alguns crentes ficarão de fora dos céus, não devido às coisas más que eles fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas que negligenciaram aquelas que realmente contam as coisas eternas. Então, está falando aqui, que muitos vão ficar fora do céu. Preste bem atenção, não pelas coisas más que elas fizeram ou que praticam, mas sim por deixar Jesus em segundo plano na história. E isso Jesus não aceita. Isso o Espírito Santo de Deus não aceita. Deus não aceita isso. Então, é o que a palavra ela nos fala hoje, que muitos vão ficar fora do céu. Muitos vão deixar de ir para o céu, porque estão preocupados com as coisas da terra, estão preocupados com as coisas terrenas, estão preocupados com coisas que são legítimas, coisas que são boas, mas que ela coloca isso em primeiro lugar na tua vida, e
e deixa as coisas de Deus, deixa o Senhor Jesus ensinar para nós. Então, meus amados, olha bem, o zelo pelas coisas boas pôs de lado as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que têm tanto zelo pelas coisas que fazem aqui na terra, que faz na tua casa, que faz na igreja. Então, são coisas boas, o zelo, né? O zelo pelas coisas boas pôs de lado as coisas de Deus. E por isso, muitas pessoas vão deixar de herdar os céus. O maior desrespeito que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em uma posição secundária. Então, o maior desrespeito que um cristão pode cometer na tua vida, na nossa vida, na vida de todos, é deixar o Senhor Deus numa posição secundária. E tem muitas pessoas preocupadas com as coisas do mundo, ficam muito preocupadas com as coisas da igreja. Aqui não acontece muito isso, não acontece nenhum. Isso não acontece aqui, porque é uma igreja pequena, por enquanto. Por enquanto, é uma igreja pequena. Mas na igreja maiorzinha, um pouquinho, igual a igreja, eu já fiz parte de igreja muito grande, que a pessoa vem para o culto, são pessoas que estão totalmente distraídas, preocupadas demais com as coisas terrenas, um zelo demais com as coisas dessa terra. Pessoa que vem para o culto, aí começa a ir para o escritório resolver não sei o quê, começa a ir no computador para resolver lá não sei o quê, ele pega o papel, começa a andar dentro da igreja, montando um montão de coisa, eu não sei o que é, e daí a pouco vai no ouvido de um, fala uma coisa, vai no ouvido de outro, fala uma coisa, outra coisa, e começa a resolver aquele montão de coisas durante o culto. Ficou preocupada demais, ficou com zelo demais, ficou totalmente distraída. E aí chega no final do culto, você pergunta para essa pessoa, o que foi pregado? Qual que foi o recado que Deus deu? Qual que foi a mensagem que Deus deu? Não sabe. Não sabe, porque ficou distraída. O diabo fez a pessoa ficar distraída. E a pessoa não recebeu nada. E sai da porta para fora da igreja para ir embora. Quando chega lá, fala, o que eu resolvi na igreja? Nada também. Então, meus amados, o que eu quero dizer, tem um maior, eu estou falando da igreja, vocês não veem que engloba toda a situação, um maior desrespeito que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em posição secundária. Preste bem atenção nisso. Como que você prioriza o seu tempo com Jesus? Como que você prioriza o seu tempo com Deus? Como que você prioriza? Você deixa o Senhor Deus por várias coisas que você faz nessa terra. Você deixa Deus em segundo plano, Jesus em segundo plano, e prioriza as coisas dessa terra. A palavra de Deus está falando lá em Colossenses, que eu já li aqui para vocês. Lá em Colossenses, lá está falando que o Senhor Jesus, Ele está sentado à destra do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus está sentado lá nos céus. Então, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas onde Jesus está, onde Deus está, pensai nas coisas que são de cima e deixa de lado e não pensai nas coisas da terra. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, como que você prioriza o seu tempo com Jesus? Como você prioriza o seu tempo com Deus? E a palavra de Deus fala, olha, quantas vezes você voltou à igreja em benefício do
seus negócios? Quantas vezes você faltou à igreja em benefício dos seus negócios? Preste bem atenção. Nesta ocasião, não foram seus clientes que ficaram aguardando, mas foi Deus. Então quer dizer que os seus clientes não podem esperar. Os teus clientes não podem esperar. A tua namorada, a tua esposa, os familiares, os teus clientes não podem esperar, mas Deus pode. Deus pode. Lá em Isaías, capítulo 42, no versículo 8, lá fala assim: olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem teu louvor às imagens de escultura. Assim diz ao Senhor, assim diz o Senhor. Então, quando você prioriza o seu tempo diante de Deus, tem aquelas pessoas que pedem ao Senhor: Deus, eu preciso de trabalhar, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um esposo, eu preciso de uma ocupação, e pede aquilo, e pede aquilo, e pede Deus, e Deus dá. Fala: está aí meu servo, está aí a minha serva, o que você me pediu. E daí a pouco a pessoa começa a priorizar aquelas coisas que são da terra e deixa Deus de lado. Tudo aquilo que Deus deu, tudo aquilo que Deus proporcionou, a pessoa começa a priorizar aquilo ali, começa a priorizar a sua empresa, começa a priorizar o seu trabalho, começa a priorizar a namorada, começa a priorizar o namorado, começa a priorizar a esposa e deixa Jesus de lado. Por isso que fala aqui a palavra de Deus: olha, quantas vezes você voltou à igreja em benefício dos seus negócios? Como que você prioriza ao Senhor Deus na tua vida? Como? O Senhor Deus tem que vir em primeiro lugar. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, tem que vir em primeiro lugar. Então, olha bem, nessa ocasião em que você deixou alguém, você não pode deixar ninguém esperando, você não pode deixar a visita esperando, você não pode deixar o teu chefe esperando, você não pode deixar a tua esposa, tua noiva, tua namorada esperando, você não pode deixar seus clientes esperando, você pode deixar Deus. Deus fala: eu não aceito isso. Eu não aceito ser tratado parcialmente, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, mas a pessoa priorizando as coisas da terra. Por isso que Deus está falando: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro, olhai para cima, olhai para os céus e não para as coisas da terra. É isso que Deus fala para nós hoje. Aí no versículo 25 fala assim: olha, não se preocupe. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas dessa terra. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai comer, o que vai beber, com o que vai vestir, com o que vai tomar em suas mãos. Mas o Senhor Deus fala aí, olha, no 6:25, não se preocupe com o que comer, ou beber, ou vestir, pois não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe da minha necessidade, e não vai deixar faltar. Então preste bem atenção. Torne as coisas de Deus na tua vida. Preste bem atenção nisso. Torne as coisas de Deus na tua vida inabalável. Torne as coisas de Deus na tua vida inabalável. Torne as coisas de Deus na tua vida imbatível. Porque muitos crentes, muitos, não é poucos não.
Vamos ficar, porque senão não estaria escrito na Bíblia. Quando o Senhor vier buscar o teu povo, muitos cristãos que acham que vão entrar no céu e vai ficar por lá de fora. Olha bem, uma passagem da Bíblia está aí no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 26 ao 30, aí fala assim, que nos tempos de Noé, olha bem, Jesus disse que eles, olha, nos tempos de Noé, olha bem, Jesus disse que eles estavam comendo, bebendo, não fala embriaguez, não fala que eles estavam embriagados, fala que eles estavam o quê? Comendo, bebendo, casando, noivando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, plantando, construindo. Qual pecado tem isso daí? Qual o pecado tem isso daí? Eles estavam casando, estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Não há nenhum pecado nesta lista. Todas estas coisas são boas, legítimas, e são coisas que a Bíblia recomenda. Mas tem um negócio. Aquele povo, nos tempos de Noé, eles deram prioridade a todas essas coisas. Eles deram prioridade que não era pecado. Isso aqui que foi mencionado. Foi mencionado por Jesus. Eles estavam comendo, eles estavam bebendo, não falam de embriaguez. Ele estava trabalhando, ele estava construindo, ele estava casando, dando-se em casamento, construindo. Eles deram prioridade a isso aí na tua vida, na vida deles, e deixaram Jesus, deixaram Deus em segundo plano. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e matou a todos. A não ser que a família que priorizava Deus na vida dela, da família de Noé. O resto, todos foram mortos. Sabe por quê? Porque praticavam coisas boas, coisas legítimas, coisas que não eram pecado, e não é pecado. Mas eles colocavam isso no primeiro plano na sua vida, na vida deles, e deixando Deus em segundo plano. Por isso o dilúvio veio e tragou a todos, matou a todos. Então, preste bem atenção nisso. Tem muitas pessoas que hoje dão a Jesus uma aceitação parcial. Ou seja, dá a Jesus uma aceitação parcial, ou seja, eles querem comparar Jesus, ele quer colocar Jesus no mesmo nível daquilo tudo que eles fazem aqui pela terra. Eles querem colocar Jesus no mesmo nível, e muitas vezes colocando Jesus no mesmo nível, eles ainda priorizam o que eles têm que fazer aqui na terra e deixam Jesus em segundo plano. Então, é desse jeito, dando a Jesus uma aceitação parcial. Que alguém pode se dizer, como a gente ouve ou ouve, eu acredito que você também já ouviu. Quando a pessoa fala assim, olha, a pessoa pode dizer, tenho que ganhar a minha vida. Eu tenho que ganhar a minha vida. O Senhor compreende. Eu tenho que ganhar a minha vida. O Senhor compreende. Não é assim. Não é assim desse jeito. Você tem que ganhar assim a tua vida. Mas
a nossa prioridade é Jesus, a nossa prioridade é Deus, a nossa prioridade é o Espírito Santo de Deus. Então preste bem atenção. Tenho que ganhar a minha vida, né? O Senhor Deus compreende. Não é assim. Ele jamais compreenderá e nem jamais aceitará o fato de colocarmos em segundo plano em relação a alguém, a alguma coisa. Ele nunca vai aceitar se nós colocarmos ele, Senhor Deus, em segundo plano na nossa vida em relação a qualquer coisa desta vida. Nunca vai aceitar. Você sabe por quê? Que Deus nunca vai aceitar em ficar em posição secundária nesta vida, nesta terra. Por quê? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro. Ele é o último. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é tudo. Nós não somos nada. Coloque o Senhor Deus em posição secundária na tua vida. Pessoas que deixam de fazer para Deus, pessoas que eram atuantes dentro do ministério, mas antes deu a ela, a quem pediu, Deus deu tudo que ele pediu, tudo que ela pediu. Mas depois que recebe, sabe, os meus clientes, a minha esposa, a minha namorada, o meu namorado, os meus empregados, eles não podem ficar esperando, mas Deus pode. Coloca tudo na frente, prioriza tudo na vida dele e coloca Deus na posição secundária. O Senhor Deus não aceita isso. Então, meus amigos, reflita sobre o homem que fez uma grande bênção, mas que foi rejeitado por todos os seus convidados. Daí, está escrito aí também no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 16 ao 24, lá fala que havia um certo homem que ele deu uma grande ceia. Ele deu uma grande ceia, ele deu uma grande festa, e ele preparou a mesa, preparou a ceia, e ele pegou, falou com o teu servo, assim, ó, vai e convida essas pessoas, convida elas para participar da ceia, para participar da festa. E aí, fala com eles, convida eles e fala que a mesa está pronta. A mesa está pronta, não falta nada. A ceia está pronta, não falta nada. Vinde e participai da ceia, da festa junto comigo. E aquele servo foi, e daí a pouco ele volta e fala assim, olha, eles não quiseram vir. Eles não viram. Então, meus irmãos, olha bem. A mesa foi preparada. A ceia está pronta. E ninguém compareceu à ceia. Preste bem atenção. O primeiro convidado, o que ele falou? Ó, comprei um campo e preciso ver.
Fala lá com o Senhor para não ter como escutar. Ou seja, desculpa. Comprei um campo para esse boi. Ao segundo convidado, comprei 5 juntas de boi. Eu tenho que lavar. E o terceiro convidado, casei. Eu casei. Por isso não posso ir. Onde está o pecado? Onde está o pecado? O primeiro, mexer. Negócio de imobiliário. O segundo, negociar pagar. E o outro, tinha acabado de casar. Estava cuidando da esposa. E aí, o que aquele Senhor então fez? Ele convidou, a mesa está preparada, ninguém compareceu. Ele chegou para o teu servo e falou: vai e convida todos os aleijados, os pobres, os cegos, traga todos, os aleijados, os mancos, os cegos, os pobres, traz. Eu quero a minha casa cheia. Porque aqueles que eu convidei, jamais eles vão entrar na minha casa e comer da minha ceia. Sabe o que é isso? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos são aqueles que vão entrar no céu. Então, preste bem atenção nisso, meus amados. Puxa. Considere uma invasão. Tudo aquilo que rouba o seu precioso tempo na presença do Senhor. Estão entendendo? Considere uma invasão. Tudo aquilo rouba o seu tempo na presença de Deus. Preste atenção. Um convite para a grande festa. A grande festa, então, vai ser quando nós partimos daqui e nós irmos para o céu. A grande festa que fala esta parábola, a grande festa é o Evangelho. O Evangelho é uma festa na nossa vida. E a mesa preparada é a cruz, onde que Jesus cravou todos os nossos pecados. Cravou lá todos os nossos sofrimentos. E o convite de Jesus para a festa, e o convite de Jesus é para todos. O convite de Jesus é para todos. Ele fala assim: olha, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim diz Jesus. Isso está escrito. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus amigos, considere uma invasão. Considere uma invasão tudo aquilo que rouba o seu precioso tempo. O seu tempo com Jesus. A palavra de Deus fala para nós hoje: busca primeiro o reino dos céus. Busque primeiro o reino. Pensai nas coisas que são de cima, e não pensai nas coisas
da terra. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado à destra do Pai, lá nos céus. E por isso, lá em Colossenses fala, então você está sentado lá no céu, lá em cima, ao lado do Pai, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são dessa terra. Porque quando você busca Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. É assim que diz o Senhor na tua palavra. E o mais triste que vai acontecer na vida de muitos, infelizmente vai acontecer na vida de muitos, de pregadores, de cristãos, de crentes, aqueles que acham que vêm na igreja todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou também quase não vem, ou desapareceu da igreja. Muitos daqui, ó, muitos irão a Jesus naquele grande dia. Naquele grande dia, muitos irão a Jesus dizendo: Senhor, realizamos obras poderosas em seu nome. Nós expulsamos demônios e curamos os enfermos, tudo para a sua glória. Mas ele responderá: quem? Jesus. Mas ele, Jesus, responderá: todas estas coisas são boas, mas nunca nos conheci. Que dizer, todas essas coisas que você está preocupado aqui na terra, todas essas coisas que vocês estão conduzindo aqui na terra, todas as coisas que vocês fizeram para a igreja, vocês fizeram para o seu crescimento, para que você apareça, vocês me colocar em segundo plano, porque quem tinha que parecer você. Mas aí, Jesus, Senhor, realizando obras poderosas, em seu nome nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, tudo para a sua glória. Mas ele responderá: todas essas coisas são boas, mas nunca os conheci. Você estava muito ocupado para ser íntimo comigo. É muitos crentes hoje, muitos cristãos hoje, que estão muito ocupados com as coisas da terra, estão muito ocupados com tudo aqui que se diz terra, com o selo das coisas da terra. Vocês estavam muito ocupados para ser íntimo comigo. Vocês nunca colocou tudo de lado e se sentou na minha presença. Assim diz o Senhor. Você nunca colocou tudo de lado e se sentou na minha presença. Agora, assim ele vai falar comigo. Agora, que hora para mim? Agora, todas as suas boas obras mostraram ter sido em vão. O Senhor Jesus vai falar. Agora, lá, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Por isso ele fala agora quando nós estivermos lá, agora, todas as obras que vocês praticaram, todas as vezes que vocês priorizaram tudo lá na terra e me colocaram no segundo plano, agora tudo isso é em vão. Para quem vai prestar isso aqui, que você está no céu? Ia prestar sim,
se você tivesse me colocado em primeiro plano. Mas aí ele fala, né? Agora, todas as boas obras mostraram princípio em vão. Apartai-vos de mim. Irmão, que palavra terrível. Apartai-vos de mim, estranho, porque eu não busco isso. Você já pensou? Nós fazemos de tudo nessa terra, achávamos que nós estamos fazendo de tudo o melhor, mas nós priorizamos tudo aqui da terra e colocamos Jesus em segundo plano. E lá de fora na rua, por onde vocês passar, por onde nós passar, alguém fala que vai um crente ali, vai um cristão ali, esse daí quando partir, quando morrer, a passagem dele para o céu certa, mas no grande momento, na grande hora, no grande julgamento, quem sabe se você vai entrar no céu, o que você fez aqui na terra ou não é Jesus. Porque todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Jesus, para que cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Então, meus irmãos, custe o que custar, custe o que custar, priorize Deus na tua vida, priorize Jesus, o Espírito Santo na tua vida, porque tudo aqui nessa terra vai ficar por aqui. Isso daqui é uma vida passageira. Nós vivemos, o brasileiro ele tem uma média de idade aproximadamente 73, 74 anos. Média de idade, não quer dizer que a pessoa vai chegar de 74 anos, vai morrer, não é isso não. Estou falando é uma média de idade. 73, 74 anos. Aí a pessoa troca essa vida aqui na terra, troca essa vida a troco de uma vida lá nos céus com Jesus. Prioriza a vida na terra. Prioriza a vida na terra e deixa Jesus de lado. Não faça isso. Não faça isso. Então, finalmente, muita tristeza a gente fala isso, né? Que finalmente um grande número daqueles que deveriam estar no desfilar da noiva serão deixados de fora. Ah, mas como você sabe disso? Vai escrito em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 ao 13, que lá fala da parábola das 10 virgens. Tem aquelas que vão para o céu, e tem aquelas que vão ficar de fora. Então a palavra de Deus está nos orientando que nem todos entrarão no reino do céu, nem todos vão entrar no céu, nem todo mundo. Mas eu quero aqui profetizar, eu quero aqui lançar essa fé dentro do coração de cada irmão, de cada irmã, que naquele grande dia que o Senhor Deus vier buscar o teu povo, nós vamos, o Senhor Deus está falando aqui, que o Senhor Jesus, Ele está sentado lá nos céus, está lá no trono, ao lado de Deus, à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado nos lugares celestiais. Então eu também profetizo que nós, pelo poder do santo nome de Jesus, nós vamos passar pelos portões celestiais, cantando e louvando ao Senhor Deus. Quando nós passarmos pelos portões celestiais, nós vamos cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós vamos passar pelo portão celestial para que a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Deus. Mas para tanto, você tem que priorizar
Jesus na tua mão. As coisas da terra vai ficar para ti. Basta de passar essa terra. Seja lá o que for, seja a luta que for, seja a guerra que for, seja o problema que for, passe por Jesus, priorize Jesus na tua vida. Porque se nós deixarmos Jesus na posição secundária, o Senhor Jesus, naquele grande dia, conforme o Espírito, Ele vai falar: eu não vos conheço. Então eu te pergunto a você, eu pergunto a você, não responda para mim. Responda para mim. Não responda para mim, mas eu te faço uma pergunta. Em todas as suas decisões nessa terra, em toda a sua vida nessa terra, tudo aquilo que você pratica nessa terra, o que você faz nessa terra, eu te pergunto, quando chegar aquele dia final, Jesus vai te conhecer. Jesus te conhecerá. Em nome de Jesus, eu profetizo que Ele volte te conhecer. Ele vai nos conhecer. E vai falar para mim, vai falar para você, vai falar para essa igreja. Então, são até outras pessoas. Vinde bendito do meu Pai. Tomai posse. Tomai posse do lugar que está preparado para vocês desde a fundação da terra. E lá nós vamos entrar cantando nos portões celestiais. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Então, priorize Jesus na tua vida. Não importa o que você passe, faça com Jesus. Amém? Quem entendeu? Olha o Senhor Deus. Pense no Senhor Deus. Reconcilie com o Senhor Deus. Peça perdão ao Senhor Deus. E basta, se ainda você não fez isso, priorizar a Jesus na tua vida. Custe o que custar. Custe o que custar. Ah, mas vai doer. Jesus em primeiro lugar. Mas eu vou perder. Jesus em primeiro lugar. Oi? Eu tinha falado com ela assim, eu gostaria muito que você cantasse uma música lá. Que fala que o Senhor Deus, Ele está lá no céu. Jesus está lá no céu. O Espírito Santo de Deus está lá no céu. Mas nós sabemos que o Senhor Deus é um Deus onipotente, ou seja, um Deus que tudo pode e não há limite de poder na tua mão. Nós sabemos que Ele é um Deus onipresente, que Ele está presente em todos os lugares. Ninguém consegue escapar dos olhos do Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Deus é um Deus onisciente, que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele conhece todas as coisas. Então falei lá, canta a música lá, que fala dos portões celestiais.
Pai, meu poder do
Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Amém, Deus.